Lacrete, cracrete, lacrete, cracrete, lacrete, cracrete. Você é burro? Cacete. Vocês pediram que ele me atendeu de novo. Muita gente falou pra eu continuar com os vídeos, então continuar. Se todo mundo chegar e falar pra mim para, eu continuo, porque sou chato. Mas eu quero agradecer a todo mundo que comentou aqui no YouTube, fizeram as críticas construtivas que eu pedi. Eu espero dessa vez fazer tudo certinho para que esse vídeo seja melhor que o outro e pior que o próximo. Mas ok, vamos falar de um clássico? A editora Martin Claret relançou esse livro deles com as 3 histórias de terror mais famosas, agora em capa dura, sendo Frankenstein, Médico Monstro e Drácula. Como são 3 histórias, eu decidi fazer em 3 vídeos diferentes. Esse vídeo só do Frankenstein eu acho que já vai ficar longo demais, então é melhor fazer um de cada vez e lançando aos poucos, assim eu falo bastante. Vocês viram no último vídeo que eu já gosto de falar. Mas vamos falar da escritora primeiro. Nascida Mary Wollstonecraft Godwin, o nome dela tá aqui, se eu falei errado, me desculpem. Nasceu em Londres, dia 30 de agosto de 1797, filha do filósofo William Godwin, também o nome aqui, Godwin, não sei, e da feminista escritora Mary Wollstonecraft, sendo ela filha de 2 pessoas com distinta celebridade literária. Desde pequena ela já vinha querendo escrever suas histórias. E anos depois, seu marido, o poeta inglês Percy Bysshe Godwin, o nome tá aqui também, se eu falei errado, já sabe. Um dos maiores líricos da língua inglesa, sempre encorajava a escrever para mostrar o seu potencial e obter a reputação literária que ela tanto desejava. No verão de 1816, eles foram para a Suíça, onde foram vizinhos do Lord Byron, um dos maiores poetas românticos. Neste verão muito chuvoso, eles ficaram dentro de casa e receberam muitos livros traduzidos do alemão para o francês de histórias de fantasmas, coisas que a Mary logo parou de ler, mas que ficaram muito na cabeça dela, como se ela tivesse lido recente. Então Lord Byron propôs que todo mundo escrevesse uma história de fantasma para ver o que dá. Todos concordaram. Lord Byron escreveu sua história, mas pegou só um fragmento e colocou no seu poema Mazeppa. Nome aqui também. E John Polidori, que em 1819 publicou a primeira história de vampiro. Ele escreveu sobre uma mulher com cabeça de caveira que recebeu essa punição por olhar um buraquinho da fechadura. O marido da Mary Shelley escreveu uma história baseada na sua infância, só que a Mary tratou de pensar sobre a sua história, ela não conseguiu escrever ainda. Então todo dia de manhã o pessoal chegava e falava: vem aí, pensou? E ela falava: não pensei. Mas ela tratou de pensar em uma história que tratasse sobre os temores da natureza humana e provocasse um terror eletrizante e que fizesse o leitor olhar ao redor enquanto estivesse lendo. Isso foi passando, até que um dia o Lord Byron e o marido dela estavam falando sobre a criação do homem, sobre a vida, e se era possível ter uma vida do nada. E ela ficou ali como espectadora, vendo a conversa dos dois, e quando ela foi dormir, ela botou a cabeça no travesseiro e não saía aquele negócio na cabeça dela. Foi aí que ela imaginou toda a história e ficou horrorizada com tudo que ela pensou sobre a criatura que ela imaginou. Que ela até tentou fugir daquilo, ela realmente ficou muito assustada com aquilo e não queria mais pensar naquilo. Mas no dia seguinte ela finalmente disse para todos que ela tinha pensado numa história e pensou até que ia fazer um conto, só que o seu marido insistiu a ela que ela tentasse um pouco mais, fosse um pouco mais além, tentasse escrever bem mais. Então Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, foi publicado em 1818, sem créditos para Mary na primeira edição, e só levou o nome dela na terceira edição em 1831, porque na época o pessoal lançava, mas não dava crédito. Só era considerada a versão definitiva a terceira edição. Então o escritor fazia algumas correções, algumas mudanças na história, assinava com o nome e aí era uma versão definitiva. No caso da Mary, ela não mudou nada na história, mas só fez algumas alterações na forma de escrever. Prometeu Moderno vem do mito de Prometeu, que tirou o fogo dos deuses e deu para os humanos. Então Frankenstein roubou o dom de dar a vida de um deus e deu a algo que ele criou. Bom, já que vocês conhecem agora a história por trás do livro, antes do livro, falar um pouco do livro, do que acontece no livro. Robert Walton está em busca de conhecimento, então está viajando o mundo todo para obter informações e estudo. E essa busca de conhecimento deixou ele meio sozinho, então ele acaba querendo mais do que conhecimento. Ele gostaria de ter um amigo de verdade. Então ele pega um navio, junta uma tripulação e fica preso no gelo.
e um homem passa sendo puxado por cachorros, um homem muito grande, parecendo uma estátua. E depois de um tempo, o Robert está dentro da cabine, escuta a sua tripulação falando com alguém fora do navio, muito debilitada lá no gelo, pegam ele para dentro e o Robert Hopper começa a cuidar daquela pessoa e descobre que ele é o Victor Frankenstein. Em uma das suas conversas, Robert Hopper fala para ele o que ele deseja, o conhecimento que ele deseja, e o Victor Frankenstein fala que ele não pode falar para ele parar com essa busca, mas que ele pode contar a sua história para servir de exemplo. Então Victor Frankenstein começa a contar a sua história. Diz que nasceu em Genebra e logo cedo já era um pesquisador autodidata, muito interessado nas ciências naturais, na alquimia, e depois, quando mais velho, quando a mãe dele morreu, ele decidiu sair e ir para a Alemanha para estudar. E na Alemanha, já estudando, ele começou a se fechar no seu mundinho, já não mandava mais informações para a família, não mandava carta, não fazia nada, só ficava trancado em casa, fazendo as suas experiências, até que uma experiência deu certo. Então ele dá vida a algo, e esse algo atormenta ele vê aquilo e não acredita no que ele fez, e ele surta, ele sai correndo, vai pro pátio do local onde ele está morando. Quando o sol nasceu, ele encontra seu amigo de infância que tá indo para encontrar com ele, saber sobre a vida dele. Seu amigo de infância percebe que ele tá muito doente, e ele fica alguns anos com o Victor de cama, até que ele fique bem, até que uma notícia muito ruim leve Frankenstein de volta à sua terra. E antes disso, quando a criatura teve a vida, ela sai da casa do Frankenstein e percebe que ela está vendo, ela começa a pensar sobre o que está acontecendo, começa a entender as coisas, até que vai para uma vila ali próximo e as pessoas não tratam ela bem porque ela é um monstro. Então ela vai andando até que encontra uma casa que do lado da casa tem um galpão, e nesse galpão tem uma fresta onde ele pode olhar para dentro daquela casa, e nessa casa moram 3 pessoas: o pai cego, o filho e a filha. Na casa tem muitos afazeres, como cortar lenha, carpir o gramado, e a criatura começa a fazer os trabalhos pelo menino, para que ele fique com mais tempo livre, vai procurar um emprego, porque ele vê que a família não tá muito legal, e ele começa a ajudar a família. Não demora muito para que ele receba alguns presentes e aquela família seja grata a ele, mesmo não sabendo quem ele é de fato. E depois de muitos anos, a criatura já sabe ler, já sabe escrever, também já sabe falar, mesmo que ele ache a voz dele grotesca, comparando as pessoas da casa. Ele vê nos olhos daquela família amor, um tratando o outro bem, e ele deseja isso para ele. Ele quer que aquelas pessoas que ele viu por tantos anos sinta a mesma coisa que um sente pelo outro por ele. Ele quer aquilo pra ele quer a família, ele quer amigos. Bom, mas eu vou parar por aqui porque, eu gostei muito dessa história, e se eu pudesse eu falaria aqui, por horas. Até leria pra vocês, sim, porque, nossa. Mas é mais uma história que eu achava que conhecia, mas de fato eu não conhecia nada. Como ela foi mudando de tempos em tempos, acrescentando coisas de filha de Frankenstein, uma mulher de Frankenstein, então tudo foi mudando muito e eu achava que conhecia a história. Quando eu li, eu percebi que eu não conhecia nada. E uma das coisas que a gente vê logo de cara é que o Frankenstein, ele não tem um ajudante, e nem que a criatura se chama Frankenstein, que a criatura não tem nome, mas eles deram um nome de Frankenstein pra criatura por ele meio que ser um filho do Frankenstein. E também descobrimos que o Frankenstein não é verde. Ela é verde por causa desse segundo filme que foi feito em 1931, que tem essa luz verde, mas não era para ser verde, porque na verdade no livro ela é meio amarelada, como se fosse uma pele branca em decomposição. E uma coisa que eu achei incrível de descobrir, que eu não fazia ideia, eu fiquei muito besta quando eu descobri, eu assisti esse filme umas 3 vezes seguidas. Foi que o primeiro filme do Frankenstein foi feito por Thomas Edison em 1910, 91 anos depois da primeira publicação do Frankenstein. E o vídeo que eu assisti foi aqui no YouTube, tá tudo aqui. O link também vai estar na descrição ou no card, se eu souber como colocar no card. Vou ver aqui na câmera. Aqui, ó. Card bonitão aqui, só pra clicar e assistir. Clique e aprecia, porque... Nossa, não acreditei quando eu vi. Fiquei besta, mas eu percebi que estava lendo algo diferente do que eu esperava quando o Frankenstein, fala sobre a morte da mãe dele. É algo muito profundo que eu fiquei relendo aquilo e pensei, isso aqui não era o que eu esperava. Era algo muito profundo, e o que a criatura sente, é triste, mas você até compreende, e você fica do lado dela ou não fica do lado dela. É confuso, sabe? Ela tá aprendendo ainda. Nossa, sem palavras. Também teve o questionamento que a criatura fez sobre Deus, porque em um dos presentes que a família deu para ele recebeu 2 livros. Em um dos livros ele começou a questionar, então, qual era a ligação que ele tinha com Deus. Porque o homem foi feito por Deus e ele não foi feito por Deus, foi feito por homem. Então qual a ligação que ele tem com Deus? Será que ele tem ligação com o diabo?
Ele ficou se questionando e também uma hora ele percebe que na roupa que ele saiu lá da casa do Victor, ele tem um caderno onde está a história do Victor e como ele foi criado, como ele nasceu. Então aquilo é quase uma bíblia para ele, então ele vai atrás das respostas e tal. E sem dúvida é uma das minhas histórias preferidas. Uma das melhores leituras, sei lá, da vida. Bom, então terminamos a primeira parte da resenha desse livro. Espero que tenham gostado. Eu espero que eu tenha melhorado bem mais esse vídeo do que o anterior. Continuem criticando aqui embaixo, curta, compartilhem, se inscreva no canal, ok? E me segue nas redes sociais também, link na descrição. Muito obrigado, até mais. Valeu! Um bônus. Depois que eu li o livro, eu tive um sonho. Eu sempre sonho muito, mas esse sonho me deixou acordado. Eu adoro sonhar, mesmo pesadelo, qualquer coisa. Eu não sei se foi por causa do livro, mas foi difícil. Foi tenso. Eu sonhei que a mãe do garoto tinha morrido. E aí ele queria ver a última vez a mãe dele. E eu era a mãe dele, estava dentro de um saco branco, aquele que fecha, sabe? Normalmente é preto, mas eu tava no branco. E aí, conforme o garoto ia abrindo o saco, eu fui abrindo o olho e aí eu vi um moleque do lado da minha cama. E sei lá, era paralisia do sonho, não sei. Eu vi aquele moleque parado na minha cama, saindo pela cabeceira e sumindo do meu quarto. Na hora eu me cobri, acendi a lanterna do celular, saí correndo pra cima, acender a luz e fiquei acordado a noite toda. Durma com essa. Beijo.